Gravando, senhora presidente. Obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a dedicação, a disponibilidade de todos. Hoje estamos iniciando, então, a sessão do dia da 7ª Câmara Julgadora, do dia 4 de outubro de 2024. Temos 2 processos, uma sustentação oral. São assuntos já conhecidos de todos, então podemos iniciar a sessão com o processo do doutor Henrique, tem sustentação oral, né? Então, iniciamos a sessão com o processo 41.43753 de OK Grill Churrascarias e Produtos de Laser Limitada. Desculpe, doutora, começamos com o processo do doutor Henrique. 41.50.743, para Fish Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, e com a sustentação oral, doutor Igor Gustavo. Eu passo a palavra ao doutor Henrique, por favor. Muito bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Senhora presidente, assim que possível, por favor, a senhora puder habilitar a edição do relato, mas, enquanto isso, eu vou fazendo aqui a leitura do relatório. Em seguida, se a senhora presidente autorizar, passo a palavra para o doutor Igor realizar a sustentação oral. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 971 a 1006, relativo à decisão prolatada às folhas 960 e 967, que houve por bem manter a exigência estampada no item 2 do AIN 41507435, único item ainda em discussão neste caso, já que os demais itens do AIN foram pagos pelo contribuinte. O item 2 do AIN 41507435, mantido pela decisão recorrida, em resumo, traz a acusação de falta de pagamento do imposto na hipótese de ausência de escrituração regular de documentos fiscais no livro fiscal próprio, cuja descrição tem os seguintes termos: deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, em janeiro de 2020, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, livro registro de saídas da escrituração fiscal digital, documentos de sua emissão, relacionados no demonstrativo 4 anexo e relativos a operações tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A recorrente traz em seu recurso ordinário pedido de reforma da decisão de primeira instância, com base no argumento de que o imposto referente à competência de janeiro de 2020 teria sido pago, não incidindo dessa maneira o artigo 85, inciso 1º-b, da Lei 6374 de 89, que trata de imposição de penalidade por ausência de pagamento do tributo. O recorrente argumenta que há provas nos autos do acerto da apuração realizada em mencionada competência, em que pese inicialmente não haver escriturado seus documentos fiscais nos livros próprios. De seu recurso ordinário consta também pedido subsidiário de relevação da multa aplicada. Foi realizada análise da presença dos requisitos recursais e deferido processamento do recurso. Parecer em contrarrazões ao recurso ordinário apresentado pela douta representação fiscal, as folhas 1010 a 1019, rechaçando os argumentos da recorrente. Senhora presidente, esse é o relatório. Gostaria de passar a palavra para o doutor Igor para a sua sustentação oral. Perfeito, doutor Henrique, obrigada. Fique à vontade, doutor Igor. Bom dia a todos, bom dia à presidente, bom dia a todos os membros que compõem essa 7ª Câmara Julgadora. Como pode-se observar pela leitura do relatório, a decisão aqui, o foco dela, se você olhar a íntegra, ela não se deu em razão da lavratura do auto de infração que foi ter deixado de pagar o ICMS. Aqui o foco foi mais na questão do descumprimento da obrigação acessória, que competia à recorrente, que era ter feito a entrega das informações para que fosse feita a apuração do montante do ICMS a pagar, que é os livros de registro de entrada e saída de apuração do ICMS, a GIA e o EFD. Então, não foi focado se houve ou não o pagamento do imposto, independentemente de ter sido feito o cumprimento da obrigação acessória ou não.
Porém, aqui, inicialmente, tem uma falha de análise que desvia da estrutura da própria norma jurídica do artigo 85, inciso 1, a linha B da Lei 79. Por quê? Porque, considerando essa norma, o seu antecedente tem a descrição do fato, que consiste em deixar de pagar o imposto, que deve a autoridade, na hora de realizar o lançamento, construir esse fato jurídico e colocar por meio da linguagem competente. Então, uma vez construída essa linguagem, o consequente de ter deixado de pagar o ICMS é a exigência da multa de 75%, que aqui seria uma segunda norma. No entanto, se você fizer toda uma análise, não foi exatamente sobre o pagamento do imposto que teve essa decisão recorrida, mas foi justamente só sobre o fato de ter havido descumprimento da obrigação acessória. Porém, como foi lido no relatório, o contribuinte, às folhas 926 e 27 dos autos, ele comprovou que o imposto ele foi feito o pagamento do imposto no período correto. Porém, a obrigação acessória, que aqui é considerar como um elemento secundário dessa norma, de fato, ela não foi cumprida no tempo da acusação. Mas o antecedente, que consiste no pagamento do imposto, ele foi feito, e então não tá configurado aqui, de fato, o que foi exigido na lavratura do auto, que é deixar de pagar deixar de pagar o ICMS. Então, tanto a acusação quanto a decisão, elas padecem de um pressuposto da norma. Então, elas não têm condições mínimas de subsistência. Porém, embora a acusação ela trate da falta de pagamento do imposto, o julgador ele entendeu que deveria ser se mantida a acusação, porque a recorrente ela descumpriu a obrigação acessória de entregar a AGIA e o SPED ICMS. Em evidente contrassenso aqui com a acusação que foi lavrada. O próprio julgador, ele colocou na sua decisão o seguinte, que eu peço vênia para fazer a leitura desse pequeno trecho. Com relação ao imposto, o qual o contribuinte alega ter recolhido e que o fisco não levou em consideração, eventualmente poderá ser aproveitado para futura imputação em pagamento. Ou seja, se vai poder aproveitar é porque, de fato, ele reconheceu que houve o pagamento. No entanto, também nada foi dito se o pagamento desse imposto ele foi suficiente ou não para extinguir completamente a obrigação tributária. Porém, quanto a isso, o contribuinte ele juntou toda a documentação que é capaz de responder positivamente de que, de fato, foi pago o montante integral. Então, a recorrente ela não se limitou a trazer aos autos apenas a prova do pagamento tempestivo do imposto, que ocorreu em fevereiro de 2020, ou seja, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, mas também trouxe a AGIA, as folhas 914 a 919, o livro de registro e apuração do ICMS lá nas folhas 920 e 22. O contribuinte ele comprovou, então, não só o pagamento do imposto, mas também como ele fez essa apuração, que permite que o fisco ele confira a rigidez da apuração. Embora a ausência da entrega da AGI e da FD no prazo regulamentar, a recorrente ela promoveu a entrega, sim, embora feita a destempo, mas ela fez a entrega dos livros antes da autuação, porque a autuação ela se deu em 3 de outubro de 2022 e o contribuinte fez essa entrega em 4 de agosto de 2022, ou seja, 2 meses antes. Ainda, a decisão ela traz na sua íntegra que o procedimento que a recorrente fez, ela vai em confronto ao artigo 15º, parágrafo 5º, lá da portaria CAT 147 de 2009, porque entendeu o julgador que a entrega da AGIA e da FD feita a destempo não pode produzir qualquer efeito. Porém, o que o julgador aqui ele ignora é o fato de que o parágrafo 5º-A desse mesmo dispositivo ele permite que especificamente na hipótese da entrega da AGIA e da FD e ICMS em atraso,
mesmo após o início da ação fiscal, o fisco ele poderá sim admitir a entrega e produzir os seus efeitos. O dispositivo ele não estabelece quais seriam os critérios para que essa admissão intempestiva ocorra. No entanto, se balizando aqui nos princípios gerais da razoabilidade e da proporcionalidade, é fundamental para auxiliar no preenchimento dessa lacuna, que sempre deve ser feito diante de um caso concreto, ou seja, que deve ser feita com base nesses princípios uma análise caso a caso. Aqui, se você analisar o caso concreto, embora não tenha sido feita a entrega das obrigações a tempo, realizou o pagamento do ICMS, aqui pode ser feita a análise desse montante, que é a finalidade da obrigação acessória, que é fazer essa análise, porque a obrigação acessória, ela tem como ponto fundamental ver se o cumprimento da obrigação principal foi feita de maneira correta ou não. Então, no caso aqui, essa finalidade ela foi atendida antes de iniciar qualquer procedimento fiscalizatório, porque ele fez o pagamento antes do mês subsequente, ou seja, era de janeiro, o contribuinte fez o pagamento em fevereiro, e quanto ao argumento da entrega intempestiva, a gente tem um próprio dispositivo que ele autoriza essa entrega a destempo, no sentido de que, embora o pagamento tenha sido feito fora do prazo, um mês depois, aqui por si só tem essa improcedência da acusação, por quê? Porque a lavratura foi de não ter pago e o contribuinte ele pagou antes da lavratura do auto e ele entregou a GIA e a FD antes da lavratura do próprio auto, que o auto foi em 3 de outubro de 2022 e ele fez a entrega em agosto de 2022. Então, aqui, como o pagamento e a entrega da obrigação acessória, não deve prosperar tanto a decisão quanto o próprio auto de infração. Porém, caso entenda que não haja comprovado tanto pagamento quanto a obrigação acessória, é necessário que o próprio parágrafo 5º-A da Portaria CAT 147 de 2009, cumulado com o 527 do regulamento do ICMS, autoriza a aplicação da relevação da multa. Porque aqui os requisitos para a relevação da multa, ou ao menos a sua redução, eles encontram-se presentes na medida em que não incorreu o contribuinte na prática de dolo, fraude ou simulação. Então, a recorrente, diante do pagamento do imposto, bem como a retificação das obrigações acessórias, embora, como mencionado aqui, feita a destempo, requer que seja anulada a acusação fiscal. Ou, subsidiariamente, não entendendo pela anulação da acusação, que seja a multa aplicada relevada nos termos do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Obrigada, doutor Igor. Eu passo a palavra ao doutor Henrique. Muito obrigado, senhora presidente. Doutor Igor, parabéns pela sustentação oral. Foi bastante claro em relação ao que está sendo discutido nos autos, bastante preciso em relação a todas as informações que foram transmitidas. Eu volto aqui para o meu voto, então. Só um segundo. A partir do item 7. Como mencionado no relatório, o item 2 do auto de infração em discussão acusa o contribuinte de ter deixado de pagar o ICMS na hipótese de não ter escriturado seus documentos fiscais nos livros próprios. Artigo 85, inciso 1º-B da Lei 6374 de 89. Conforme relato circunstanciado de folhas 9 a 11, o contribuinte, eu abro aspas, porque essa aqui é a fala da autoridade fiscal, o contribuinte entregou o GIA e EFD sem movimentação na referência 1 de 2020. Conforme demonstrativo 4 anexo, foi cobrado o ICMS a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas no período obtidas no banco de dados da Cefaz São Paulo. Fecho aspas.
contribuinte reconhece a entrega de GIA e EFD sem movimentação em relação à competência de janeiro de 2020, seja porque ele buscou retificar a documentação durante o procedimento fiscalizatório, seja em suas razões defensivas durante o andamento deste feito, né? Nas razões defensivas, o contribuinte diz expressamente aí que realmente entregou sem movimento. As folhas 910 e 936, o ora recorrente apresenta documentação que, em seu entender, seria suficiente para comprovar que, apesar da entrega da GIA e EFD zeradas, o tributo foi corretamente apurado e recolhido. Isso porque a soma do tributo, destacado em suas notas fiscais emitidas no período, conjugada com a apuração referente à competência anterior, teria permitido ao contribuinte realizar o encontro de contas escritural, crédito-débito, sobrando a recolher o valor de R$ 8.924,08, cujo comprovante de recolhimento está às folhas 927. Ocorre que, como bem aponta o recorrente às folhas 989 de seu recurso ordinário, eu abro aspas para mencionar uma fala do recorrente. O mero pagamento, desacompanhado da demonstração da forma como se apurou aquele montante pago, seria impugnável pelo fisco, de forma acertada, sob a pecha de ser impossível analisar uma mera guia de arrecadação e se tirar alguma conclusão quanto ao acerto ou não daquele valor, quando ausente a demonstração da forma de composição do cálculo. Assim, embora pago o imposto, não existiria a mínima condição de se certificar se aquele valor pago é ou não o valor correto. Fecho aspas. É justamente o que se deu no presente caso. Durante a fiscalização, a autoridade fiscal se deparou com competência para a qual não constavam dados em GIA e EFD, mas em que havia notas fiscais de saída com destaque do ICMS. Em que pese o contribuinte apresentar a GARI no valor de R$ 8.924,08, não era possível à autoridade fiscal identificar o acerto da apuração, razão pela qual aplicou-se corretamente o artigo 85.1b da Lei 6374 de 89, considerando que as operações de saída no período não foram oferecidas à tributação. Em que pese o contribuinte ter apresentado, durante o procedimento de fiscalização, retificação da apuração referente à competência janeiro de 2020, fato é que a referidos documentos retificadores não foram atribuídos efeitos. E esse é o ponto para mim aqui. Destaque-se as falas da autoridade fiscal, as folhas 941 e 942. Abro aspas novamente. Verifica-se que a GIA substitutiva foi inclusive recusada, devido à falta de espontaneidade, uma vez que foi transmitida após o contribuinte ter sido notificado do início dos trabalhos fiscais. A GIA em questão foi transmitida em 4/8 de 2022, sendo que a notificação se deu em 20/6 de 2022, folhas 12 e 13. E uma outra fala, da mesma forma, foi transmitido o arquivo substitutivo de EFD em 4/8 de 2022, o qual não deve produzir efeitos, nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 da Portaria CAT 147 de 2009. Aí eu fecho aspas. Como se sabe, conjugando-se os parágrafos 5º-A e 5º do artigo 15 da Portaria CAT número 147 de 2009, na redação vigente à época dos fatos, fica a critério da autoridade fiscal reconhecer a produção de efeitos à tentativa de retificação da EFD pelo contribuinte. O artigo 15, esses dispositivos que estão aí junto do artigo 15, diz o seguinte: o contribuinte poderá retificar a EFD relativa ao período de referência para o qual a Secretaria da Fazenda tenha recepcionado regularmente o respectivo arquivo digital. Parágrafo 5º. Não produzirá efeitos a retificação da EFD, item 1, de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal. Parágrafo 5º-A. Nas hipóteses dos itens 1 e 2 do parágrafo 5º, a retificação da EFD poderá, a critério do fisco, produzir efeitos. E não cabe ao julgador administrativo, em sede de Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas, rever critério de discricionariedade aplicado pelo sujeito competente para a tomada da decisão. Não tendo sido admitida a GIA substitutiva e não havendo efeitos atribuídos à tentativa de retificação da EFD por parte do contribuinte, retorna-se ao cenário inicial, onde existe apenas um pagamento desvinculado de qualquer possibilidade de verificação do exato cumprimento da obrigação tributária principal. Por essa razão, o mérito do recurso ordinário não merece provimento.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, o artigo 92 da Lei 6374 de 89 impõe que, entre aspas, salvo disposição em contrário, as multas aplicadas nos termos do artigo 85 podem ser reduzidas ou relevadas pelos órgãos julgadores administrativos, desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou simulação e não impliquem falta de pagamento do imposto. Neste caso concreto, estamos diante de hipótese de falta de pagamento do imposto, situação na qual não cabe cogitar de relevação da penalidade aplicada, nos termos da parte final do supratranscrito artigo 92 da 6374 de 89. Por todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário, negando-lhe provimento para manter a exigência do item 2 do AIN 4150743-5. E aí, antes de encerrar minha fala, senhora presidente, queria só fazer uma explicação breve. Assim. Eu compreendo o raciocínio trazido pelo contribuinte, não só em sustentação oral, mas em todas as peças aí do procedimento e do processo administrativo. De fato, o contribuinte parece que fez uma, entre aspas, apuração relativa à competência anterior e aplicou ali a sistemática de crédito e débito e chegou a um resultado de um valor, de um resquício a pagar ali, e recolheu o valor de 8.000 e poucos reais. No entanto, a questão aqui é o efeito jurídico atribuído àqueles documentos, ou a falta de efeitos jurídicos atribuídos àqueles documentos. Eu tenho certeza que o contribuinte, no decorrer aí dos procedimentos e das estratégias processuais, em algum momento vai conseguir demonstrar ou retornar a atribuição de efeitos jurídicos àqueles documentos de alguma forma, talvez em sede judicial, mas é que nesse momento a gente está diante de documentos ao qual a autoridade fiscal não atribuiu efeitos. Então, por mais que a gente tenha uma aparência de boa atuação, a gente não pode desconsiderar que aquela autoridade que tem a discricionalidade para atribuir o efeito não atribuiu efeito àqueles documentos. Então, quando eu olho para o cenário hoje, eu vejo aquele pagamento e eu não posso dar os efeitos para aqueles outros documentos de tentativa de retificação das apurações. Então, o que eu vejo é o pagamento. E aí, por causa disso, é que, olhando para o artigo 92, eu me vejo limitado à relevação da multa, porque aí, em que pese ser uma questão de efeito jurídico aqui na discussão, porque aí a gente está aqui diante de uma hipótese de falta de pagamento do imposto, então só para justificar aí com um pouco mais de reforço o que foi dito. Então, é assim como voto, senhora presidente. Pois não, doutor Henrique, como sempre, né? Os votos muito bem fundamentados e seu esclarecimento agora, então, tornou-se mais claro ainda o seu raciocínio, que eu já digo de antemão que eu concordo, até porque o doutor disponibilizou, né, o voto antecipadamente para a gente analisar, então, estou de pleno acordo. Mas está em debate, se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Tenho nenhuma consideração adicional a fazer. Parabenizo o doutor Gustavo pela sustentação. Doutor Henrique pelo voto. Acredito que tenha sido a leitura perfeita do caso, pela qual também vou acompanhar o doutor Henrique. Do mesmo modo, dou os parabéns ao voto feito pelo doutor Henrique e vou acompanhá-lo também. Não há nada para acrescentar. Obrigado. Alguma consideração? Presidente, apenas parabenizo o doutor Igor pela sustentação, doutor Henrique. Uma ponderação também que eu sempre trago, que infelizmente aconteceu nesse caso, né? É que quando é apresentada a ordem de serviço fiscal do início dos trabalhos fiscais, existe um corte temporal, né, na escrituração fiscal do contribuinte e de tudo que foi feito, pagamentos, tal.
Então, embora ele tenha tentado corrigir isso depois da notificação fiscal, essa atitude, infelizmente, ela fica prejudicada. A gente vê que não é um problema sistêmico, né? Pelo jeito foi só de um mês, né, doutor Henrique? Parece que é só janeiro de 2020, algo que, sei lá, aparentemente passou batido aí pela empresa, né? Mas quando o fiscal ele emitiu aquela ordem e ela foi recebida, aí já não estamos mais diante de um caso passível de correção, né? E a medida, mesmo que se tenha a lavratura do auto e a procedência do auto. Então, eu mais uma vez parabenizo o doutor Igor, doutor Henrique pelo voto, e essa é só um breve comentário. Obrigado, presidente. Encerrar os debates. Verificação de quórum. Doutor Alexandre. Obrigada. Iniciamos a votação. Ok. Doutor Igor, parabéns pela sustentação oral. Doutor Henrique, parabéns pelo voto. Foi unânime, então, a decisão do voto do ilustre relator, doutor Henrique de Mello. O processo ficou não provido. Muito obrigada, doutor Igor. Se quiser ficar à vontade, teremos mais um processo. Se quiser se retirar, fique à vontade. Alguma dúvida? Vou gravar aqui. Encerrar o processo. Ajuda-me. E passamos, então, para o processo 4143753, da contribuinte OK Grill Churrasqueiras e Produtos de Lazer Limitada, de minha relatoria. O voto já está disponível. Então, vou passar a leitura. Trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte OK Grill Churrasqueiras Produtos de Lazer Limitada, outra decisão que julgou procedente o ainda. A infração é deixar de emitir no período de dezembro de 2020. Dá licença um minutinho, deixa eu fechar aqui, porque está com barulho de vídeo. Opa. Nossa. Incomodam. Alto-falante. Desculpem. Então, continuando aqui no relatório, é deixar de emitir no período de dezembro de 2020, conforme detalhado no demonstrativo 1, falta de emissão de nota fiscal eletrônica no regime periódico de apuração, RPA, notas fiscais
também referente às operações de saída de mercadorias tributadas. E o item 2 é por creditamento indevido do ICMS, por escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas por Ikeda Empresarial Limitada, conforme demonstrativo 2, crédito indevido por escrituração de notas eletrônicas canceladas. E por infrações de deixar de escriturar nos períodos de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, conhecimentos de transporte eletrônicos, CTEs, e notas fiscais tributadas e operações de entradas de mercadorias tributadas relacionadas ao demonstrativo 4. Também deixar de escriturar nos períodos de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, notas fiscais eletrônicas relativas às operações de entradas de mercadorias não tributadas relacionadas no demonstrativo 5. Autuada devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância decidiu julgou procedente a acusação em todo o seu teor. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão, os pressupostos foram admitidos, as folhas 7.832 a 7.841, a representação fiscal apresenta suas contratações e o processo foi distribuído à 5ª Câmara Julgadora deste tribunal, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Galderice Fernandes Teles, converteu o julgamento em diligência para que o ilustre fiscal autuante anexe aos presentes autos as PGDAs referentes aos exercícios de 2019, para comprovação do, abro aspas, palavras do julgador, estouro do sublimite para fins de recolhimento do ICMS dos contribuintes sujeitos ao sistema do Simples Nacional. Posterior cumprimento da diligência, que se manifesta a representação fiscal, julgando pertinente a recorrente. Em atendimento, os documentos foram juntados aos autos as folhas 7.852 a 7.898, e a representação fiscal, então, apresentou sua manifestação em retorno à diligência, as folhas 7.907, e a recorrente apresentou a sua manifestação. Regularmente processado, encerro o meu relato, também não há pedido por sustentação oral. Passo à decisão. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada contra a decisão de primeira instância. O presente recurso ordinário encontra-se devidamente revestido dos requisitos mínimos pelo qual conheço e passo ao julgamento. Em suas razões recursais, em relação ao item 1.1, a recorrente reitera a alegação de que tinha direito ao regime especial do Simples Nacional no exercício de 2020, onde sua receita bruta no exercício de 2019 foi de R$ 4.114.762,13. Isto é, dentro do limite de faturamento para enquadramento no Simples Nacional, que é de R$ 4.800.000 para fins de âmbito federal, e que a empresa, na verdade, foi excluída do regime especial com efeitos a partir de 1 de 11 de 2020. Ocorre que razão não cabe à recorrente. Isso porque, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Complementar número 123 de 2006, o Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, determina para fins de recolhimento de ICMS e ISS em estados que participem com mais de 1 no PIB, como é o caso do Estado de São Paulo, o sublimite do Simples Nacional é de R$ 3.600.000, conforme abaixo eu transcrevo. Então, eu transcrevo o artigo 19 e o parágrafo 4º, também ainda sobre o sublimite, está previsto no anexo único da resolução CGSN número 156 de 2020, os quais estão determinados conforme o ano calendário, conforme abaixo, também eu faço um quadro demonstrativo. De acordo com as PGDAs anexas aos autos, as folhas 7.852 a 7.897, pela agente fiscal de renda em atendimento à diligência, determinadas folhas
7.846 pela 5ª Câmara Julgadora deste Tribunal, podemos verificar que a recorrente atingiu a receita bruta acumulada no ano calendário de 2019 de R$ 4.144.762. Tanto é que a própria recorrente alega tal fato em sua defesa e recurso. O fato é que, ao contrário do que a recorrente afirma, a legislação é clara ao determinar que, para fins de recolhimento de ICMS e ISS, em estados que participem com mais de um no PIB, como é o caso do estado de São Paulo, o sublimite do Simples é 3.600.000. Como a recorrente extrapolou tal limite, a infração resta devidamente comprovada. Já com relação às infrações referentes aos itens 2.2, 3.3 e 3.4, assim como entendimento proferido pela 4ª Câmara Julgadora deste Tribunal, como não houve apresentação de qualquer razão recursal por parte da recorrente, capaz de cancelar as razões trazidas na autuação, entendo como fatos incontroversos, nos termos do artigo 20, inciso 2, da Lei 13.457 de 2009, a qual dispõe que, abro aspas, não dependem de prova os fatos admitidos do processo como incontroversos, fecho aspas. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório, lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a esse tribunal tal análise, na forma da Lei 13.457 de 2009. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação dos juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste tribunal, conforme súmula 13 de 2018, que também transcreve. Com relação ao pedido de relevação da multa, de acordo com o artigo 527-A do Regime de 2000, entendo pela não aplicação, uma vez que houve falta de pagamento de imposto na infração dos itens 1.1 e 2.2, o que impede a sua aplicação. Por fim, com relação ao pedido de aplicação da taxa Selic, como se trata de fatos posteriores a 1º de novembro de 2017, os fatos são dezembro de 2018 a dezembro de 2019, a taxa de juros utilizadas para cálculo do AIR já foram aplicadas no patamar da Selic. Assim, ao contrário do alegado da recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela OK Grill, Churrasqueiras e Produtos de Lazer Limitada e lhe nego provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. É como voto, coloco a apreciação dos meus pares. Senhora presidente, parabéns pelo voto. Eu acho que esse caso não tem uma outra solução possível. Então, parabenizo, aí foi bastante claro e vou acompanhá-lo. Obrigada. Parabenizo a doutora Maria Anselma pelo voto, bastante claro, bastante elucidativo. Acredito que também seja a melhor solução para o caso, razão pela qual vou acompanhá-la. Eu também concordo, parabéns pelo voto, doutora. Vou acompanhar o seu voto integralmente. Muito bom. Obrigada. Também parabenizo a doutora Maria Anselma pelo voto e sem mais considerações, presidente. Obrigado. Obrigada. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando votação.
Encerrando a votação. Encerramos o julgamento. Então, é por unanimidade, o processo 41.43753 de OK Grill Churrasqueiras e Produtos de Lazer Limitada foi conhecido integralmente e não provido. Bem, então, tivemos só 2 processos hoje, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada por me receberem aí, né, na ausência do doutor Silvio, que a gente não substitui, apenas fica presente, né? E a doutora Luciana também, eles estão trabalhando aí nas eleições, então, por a razão da ausência, né, de ambos. Então, mais uma vez, muito obrigada, bom dia a todos, tenham uma excelente tarde. Jailson, pode encerrar a sessão, por favor?